Galera vascaína, mais uma derrota agora para o Fortaleza aí fora de casa, né? E depois dos 40 minutos, quando o Vasco não toma gol no final do primeiro tempo, né? Que estava acostumado a levar, agora aí na penúltima partida contra o São Paulo, levou 2 gols depois dos 40 minutos e fez a mesma coisa esse time de frouxo, né, contra o Fortaleza, levando 2 gols depois dos 40 minutos também, né? Vamos falar aqui um pouco sobre esse jogo que deixa o torcedor vascaíno mais ainda revoltado com Barbieri. Maldonado, aonde que você com certeza recebeu instrução, né? Demissão do Barbieri para levar esse Maldonado embora também, que pelo amor de Deus não tem condições, galera, do Vasco ganhar um jogo, né? Com o cara colocando Egnaldo em campo, Cocão, Rodrigo enchendo de volante para segurar empate. O Vasco podendo ganhar do Fortaleza, teve oportunidades para isso, entendeu? O Figueiredo e o Peck morto em campo e o cara não tirou os caras de campo, não tiraram nem o Figueiredo nem o Peck. Tá de sacanagem, cara. É brincadeira o que vem acontecendo dentro do Vasco. É brincadeira ter como treinador o Barbieri, né? E o time do Vasco, pelo amor de Deus, né? Tá de sacanagem esses jogadores. Os caras vai lá e tira o Capasso, porque o Capasso tem cartão. Agora o jogador do Vasco virou regra dentro do Vasco, né? Para esse treinador aí, que é brincadeira, né? Virou regra, se o jogador tomar cartão, tem que sair. O jogador não pode segurar para não tomar outro cartão, não. Tomou cartão, tem que ser substituído, né? Agora eu vou falar um pouco do time do Vasco, né, em si. Capasso, para mim, entrou muito bem na zaga, né? Portanto que depois que ele saiu, colocou lá o Miranda, né? Passou tudo na zaga do Vasco, né? Tá de brincadeira esse Piton também. Piton, pelo amor de Deus, né? Fez só algumas partidas do Campeonato Carioca. Por isso que a gente avisa o torcedor. Campeonato Carioca é ilusão pro torcedor, né? Muita gente aí achou que o Vasco estava bom pelas partidas que fez no Campeonato Carioca, contra Bangu, Madureira, né? Esse time aí do Rio de Janeiro, galera. Esse Puma Rodrigues que tinha jogado muito bem, né? No Campeonato Carioca. Galera, o Vasco não tem um lateral direito. Tem que ir no mercado para buscar lateral direito. Não tem lateral direito. Nem esse Puma Rodrigues é bom e esse substituto dele é pior ainda. Um jogador pior que o outro, né? Perguntaram lá pro comentarista, né? Puma Rodrigues e entre esse jogador que tá aí. O cara falou a mesma coisa, é a mesma coisa do outro, né? Dá para ver ali dá para medir ali qual que é o pior, né? Qual que é o menos pior jogando na lateral direita do Vasco, né? E o meio de campo do Vasco, esse Jair sonolento que não recebe, né? O cara tá jogando de sacanagem no meio de campo do Vasco. Aí o cara entra cheio de volante no time, Barros, Galarza, né? Junto com esse Jair aí, uma trinca de meio de campo defensiva, né? Que gosta de volante esse Barbieri, né? Porque ele que deu instrução pro Maldonado, né? Maldonado também é outro, né? Que não tem atitude nenhuma de colocar o time do Vasco para jogar para frente. E o Vasco criou algumas oportunidades, poderia ter feito gol, né? Iniciou ali o primeiro tempo bom, né? E também ali o segundo tempo o torcedor vascaíno pensou que o Vasco pelo menos dava, né, para conseguir segurar esse empate, mas foi lá o desastre total, um apagão completo depois dos 40 minutos, o Vasco levando aí 2 gols fácil, né? Um nas costas do Piton, né? E o outro cruzamento também ali nas costas da zaga do Vasco, levando o segundo gol. Brincadeira, o time do Vasco perdeu mais uma, né, galera? Mais uma derrota aí, o torcedor com certeza tá revoltado. Quero que você deixe o seu comentário aqui, galera. Seu comentário, vamos deixar comentário aqui fora, Barbieri, que tá de sacanagem, né? Agora a gente tem um clássico aí contra o Flamengo, né? A mulambada aí com o Vasco é difícil de ganhar, a verdade é essa. Ganhamos aí um jogo no Campeonato Carioca, né? Enquanto os caras aí estavam mal das pernas e o Vasco não conseguiu ganhar. Agora tem um clássico importante, mais pressão e mais cobrança em cima desses jogadores, né? Porque brincadeira, é time de frouxo, cara. A gente vê ali, os jogadores, eles tentam, cara, mas não dá. A falta de qualidade no time do Vasco, né? O meio de campo, no Vasco não tem o meio de campo compacto, não chega jogadores, né, para distribuir bola, jogadores afastados um do outro ali do meio de campo, o meio de campo do Vasco totalmente perdido. A gente sempre vem aqui falando, cadê o meio de campo? Cadê a contratação do camisa 10? O torcedor vascaíno vem cobrando nas redes sociais, cobrando essa empresa responsável por colocar o Vasco nessa situação de fazer o torcedor vascaíno passar vergonha já no começo do Campeonato Brasileiro. O Vasco não vence
há 7 rodadas, galera. Brincadeira, é um dos piores inícios do Vasco numa competição de campeonato brasileiro, para você ter noção do que está acontecendo dentro do nosso clube, né? Eu acho que o torcedor tem que pressionar ainda mais, as organizadas têm que fazer ainda mais pressão e cobrar essa empresa, cobrar o Jorge Salgado, cobrar o Osório, né, Osório? 771 que você deu aí no Vasco, né, na torcida do Vasco, você enganou aí muita gente, né? Muita gente que você passou para trás, né, com a historinha que o Vasco ia brigar por Libertadores, com a historinha que o Vasco, né, ia ter muito dinheiro com a entrada da SAF no Vasco. Olha a situação que o Vasco já está passando na zona de rebaixamento, correndo sério risco aí de não conseguir sair nas 2 rodadas seguintes, né? Porque tem aí a mulambada pela frente, tem o Inter fora de casa, o Vasco só volta a jogar aí praticamente, né, dentro de São Januário contra o Goiás, mas nem em casa o Vasco está conseguindo vencer, né? O complicado é isso, porque nem em casa, né, o Vasco do ano passado perdeu menos em casa do que em 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco já começou aí na degola, preocupando o torcedor vascaíno, e esse pós-jogo aqui, cara, é revoltante. Olha, não dá nem vontade de vir falar aqui do Vasco, mas, né, como eu tenho um canal aqui, tem que gravar vídeo para trazer notícias do Vasco. É complicado, eu sei que você do outro lado também está muito frustrado, né? Em ver que o Vasco, precisando do resultado, o cara coloca Egnaldo para jogar, né? Egnaldo não deu chance pro Ryan, que tá lá no banco, moleque de 16 anos, não deu nenhuma oportunidade pro moleque entrar em campo, atacante ali de origem. Figueiredo continua do lado de campo, sendo que nesse jogo faltou atacante, né? O cara preferiu o Barbieri colocar, né? Colocar o Alex Teixeira no ataque. O jogador ficou praticamente como se o Vasco tivesse com menos um em campo. Porque Alex Teixeira no ataque, você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira. O Vasco perdeu totalmente, não tem centroavante o time do Vasco. A verdade é essa, né? Que esse Pedro Raul também é outro. Quando entra também parece que o Vasco não tem centroavante. E o time do Vasco ele ficou totalmente jogado, né? Tentou algumas vezes chegar no ataque, mas não tem atacante. O Vasco não tem um centroavante, não tem um camisa 10, não tem um ponta rápido. Coloca o Figueiredo para jogar lá e sem noção, cara, ó, é difícil. O torcedor vascaíno tá aí, tá cobrando. Vamos cobrar, galera, vamos continuar cobrando esses jogadores aí. E é responsável de todos. Temos que cobrar Jorge Salgado, esse flamenguista que está dentro do nosso clube, Luiz Melo, Osório, essa cambada que está dentro do Vasco, tem que sair. Tem que sair, porque eles que fizeram essa canalice de vender o Vasco. E olha a situação que o Vasco está no momento. E a gente não vê melhora, né? Porque as contratações que ele falam, né, em trazer jogadores, são jogadores péssimos. Como está trazendo aí tal do Serginho, que ninguém conhece. Então o torcedor já está revoltado. Com certeza aí, cara, nas redes sociais, em todo lugar, aí, o torcedor vascaíno frustrado com mais uma derrota do Vasco. E o Vasco na degola, podendo cair ainda mais na zona de rebaixamento aí no Campeonato Brasileiro. Galera, cheguei ao final aqui do vídeo, nem vou pedir pra galera se inscrever, eu peço aí, mas é difícil, cara, ó, tá complicado falar de Vasco, tá complicado trazer notícias do Vasco, é cada vez mais desanimador quando a gente olha aí para quem tá dirigindo o Vasco, as pessoas que tá dentro do nosso clube, e a gente sempre avisou, né, que essa SAF ia dar merda e tá acontecendo agora, né, já no começo do Campeonato Brasileiro, o Vasco na zona de abaixamento. Valeu, galera, fique com Deus e até o próximo vídeo. Esse time consegue estragar o nosso final de semana.